Essa época do ano é uma época maravilhosa, começam a surgir os melhores de 2018 e hoje os 5 melhores contos que eu li em 2018. Esse ano rolou Copa Literária aqui no canal Comparando Livros. Eu fiz uma brincadeira lúdica para ler contos e eu li bastante. Foi ótimo, foi um ótimo ano para leitura de contos para mim. Em quinto lugar, não ficou um conto da Copa Literária, mas ficou um conto de um escritor que eu tenho assim um desafio de conhecer mais, que é o Borges. Ele tem fama de ser assim complexo e inovador. Jorge Luiz Borges já me ganhou de cara. Eu tenho que pescar o nome do conto. Peraí, é o primeiro desse livro, que é o Ficções, que é o Tlon Uqbar Urbis Tertius. Esse conto é maravilhoso. Esse conto ele vai falar de uma biblioteca que é encontrada num planeta distante, e nessa biblioteca tem a literatura de toda a constituição desse lugar distante, a filosofia desse lugar, a história desse lugar, como que se dá a linguagem desse lugar. É um exercício interessante de filosofia, eu achei. Depois eu pude ler alguns textos do Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche, que fala muito dessa questão da ordem na linguagem, e esse conto conversa muito com isso, porque a gente percebe, o Borges inventa um negócio assim que faz a gente parar para pensar sobre a razão da nossa constituição histórica, filosófica, e até na ordenação das palavras, desde uma coisa simples a sujeito, objeto, a noção que a gente tem de sujeito, de que é aquele que faz, e de objeto, que é aquele passivo. Tudo isso é uma construção social. Então, num planeta, e ele entra nesse universo aí fantasioso, a gente vê que podia ter sido diferente, ou até a gente pode repensar o nosso próprio pensamento. A ganhadora da Copa Literária, Chimamanda Ngozi Adichie, ficou em quarto lugar aqui nos melhores contos de 2018. Uma experiência privada, foi um conto. Eu gostei muito também, mas eu escolhi uma experiência privada, mas tem um aqui também maravilhoso. Eu vou fazer a menção honrosa, que não é o Réplica, é o da prisão. Peraí, ele é muito bom. É o A Cela 1. É o primeiro conto desse livro aqui, que é o No Seu Pescoço, em que a autora reúne contos. E em uma experiência privada a gente vai ter aí um momento de movimento, né, social nas ruas, e duas pessoas improváveis de um dia poderem conversar sobre algo mais privado, sobre algo mais íntimo, vão se encontrar. Religiões diferentes, realidades diferentes, numa situação de pânico em que a gente se surpreende com as questões humanas. Chimamanda é minha escritora preferida até o momento, e não deixa passar batido várias coisas pra gente pensar e pra gente se emocionar. Vocês vão perceber que talvez, se houver uma análise do canal Comparando Livros, das minhas leituras, assim, que eu acho que esse ano foi um ano que eu descobri e também me apaixonei pelo Dostoiévski. Ele se tornou também um dos meus escritores preferidos. Em terceiro lugar fica o conto Sonho de um Homem Ridículo, que conversa muito com o conto do Borges. Ele vai falar de um cara, e Dostoiévski, ele entende a mente humana. Eu acho que quem já teve uma sensação de baixa estima sabe que como é que ele narra os conflitos mentais, especialmente quando se tem insegurança. E esse homem, ele tá se sentindo um cara muito ordinário, até que ele tem um sonho, que é o sonho do homem ridículo. E nesse sonho ele vai visualizar o nascimento do mundo, o mundo nascendo, as suas questões sociológicas e existenciais do nascimento desse mundo, como que as pessoas começam a meio que se organizar. Então ele tem, aqui é uma referência lúdica também, que é o sonho, mas não chega a ser uma coisa tão fantasiosa assim, mas traz uma reflexão também existencial. E isso me faz ver que, poxa, vale até a pena. Vou ver se eu faço diálogos entre o conto do Borges e o conto do Dostoiévski, que fica em terceiro lugar.
E é um conto maravilhoso. Se vocês tiverem chance, ele tá nesse livro, duas narrativas fantásticas. E nele tem esse conto também, A Dócil, que eu ainda não li. Em segundo lugar, fica Caio Fernando Abreu com o conto Linda, uma história horrível. Esse conto eu li em outro livro que eu peguei até no Kindle, que é o melhor da década de 60. Mas ele tá aqui nesse livro, Contos Completos, do Caio, na parte Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de 1988. Gente, esse conto é um retrato tão sensível do que é a questão da passagem do tempo, porque o protagonista que ele tá voltando à casa dele, e aí ele tem contato com Linda, que é a mãe dele. Esse retorno à casa depois de tantos anos, e as sutilezas de perceber essa mulher que o tempo passa, e a constatação de que a história, aquele passado ficou lá para trás e não volta, e a dor que o tempo às vezes tem de fazer uma pessoa ficar mais amarga, mais triste. Esse tempo final da vida, não é tão final, mas é um tempo de envelhecimento, é tratado e de uma forma sublime aqui pelo escritor. Eu fiquei assim, foi também um amor à primeira vista que eu tive com o Caio, foi lendo esse conto, que fica aqui em segundo lugar nos 5 melhores contos de 2018. O primeiro lugar ficou para o meu, acho que queridinho também aí, que é o Dostoiévski. Gente, tem um conto aqui, eu queria até ter uma diversidade maior nos 5 contos, assim, de escritores, mas não deu, porque o Dostoiévski, ele teve contos que eu li dele, esses contos ficaram muito presos na minha cabeça, o que significa um mérito do autor, né? Quando a gente tem essa conexão com o escritor, que a gente sabe que a gente lê, quando temos o hábito de leitura, muita coisa a gente esquece, a gente até lembra como a gente se sentiu na época que leu, mas a gente esquece um pouco da história. Aqui não, Dostoiévski, eu li no início do ano algumas coisas e eu ainda lembro, e esse conto, que se chama Romance em 9 Cartas, ele traz, assim, acho que o melhor do escritor, a empolgação. Ele usa bilhetes que são trocados entre dois personagens e que estão discutindo uma situação mínima, que é uma dívida. E essa dívida, essa pequena dívida, vai se transformando em outras coisas, como não encontrar o devedor, né? Não encontrar no lugar que está marcado, e aí responder de uma forma já achando que teve uma má fé nisso, e às vezes não teve a má fé, e tudo isso vai crescendo. Agora, o principal, assim, para chegar também numas reviravoltas surpreendentes. Então esse conto é maravilhoso, acho que talvez o melhor conto. É difícil, assim, porque também não é um conto é um conto divertido, não é um conto de ficar, eu fiquei tão sensibilizada como, por exemplo, Caio Fernando Abreu, facada no peito, né? Chimamanda, pá, facada no peito. Não, Dostoiévski, isso aqui é pura diversão em literatura. É também uma aula de se construir um texto e uma história só por meio de bilhetes. A gente já entende tudo que está se passando ou que se passou com esses personagens aqui. Então vale muito a pena pela narrativa que ele coloca. O melhor conto de 2018, sem sombra de dúvidas. O troféu vai para Dostoiévski, Um Romance em 9 Cartas. Me contem quais os melhores contos que vocês leram esse ano.